Olá! Neste vídeo, nós vamos te mostrar como preparar um relatório de uma aula experimental. De fato, a nossa proposta é apresentar os elementos básicos que compõem qualquer relatório de disciplina experimental. Lembrando que cada docente tem um estilo próprio de cobrar o seu relatório. Pode dar ênfase a um elemento ou outro. Mas o que é um relatório? A gente pode entender que um relatório é a descrição de um experimento, apresentando os resultados obtidos durante esse experimento, assim como as ideias associadas de forma a construir uma compilação completa e coerente sobre tudo que diz respeito a esse trabalho. Qualquer comunicação eficiente é capaz de responder a algumas perguntas. A primeira: do que se trata esse experimento? Qual é o tema, o assunto do experimento? Para que fazer esse experimento? Ou seja, qual é o objetivo ao realizar o experimento? Por que eu devo realizar esse experimento? Qual é o problema que eu resolvo ao realizar esse experimento? Ou seja, a justificativa. Como realizar o experimento? Quais são os materiais necessários, reagentes, vidrarias, equipamentos? Então essa é a metodologia do seu experimento. Em que se baseia o experimento? As principais referências necessárias para você discutir os seus resultados. As respostas a essas perguntas, com certeza, irão ajudá-lo na confecção, na redação do seu relatório. Na escrita de um relatório, é importante tomar cuidado com a formatação e os erros de ortografia. O relatório deve ser redigido de forma impessoal. Deve-se evitar o uso de eu fiz, eu preparei, eu calculei. Mostrar domínio dos termos técnicos relacionados à sua área é muito importante para demonstrar o domínio do conteúdo. Por exemplo, chamar a barra magnética de peixinho ou bailarina é fofo, mas não convém. As unidades de medida também devem ser respeitadas. É bom que o texto seja coerente, conciso e claro. Um texto será coerente se houver harmonia entre as suas palavras. Na escrita de um relatório, não dá para ser como o personagem G nessa história em quadrinhos. A clareza dará transparência, nitidez e limpidez à frase e ao parágrafo, no sentido de as pessoas captarem integralmente o conteúdo da mensagem. É importante lembrarmos qual nosso público-alvo e se eles compreenderão o que queremos transmitir. O Armandinho, nessa tirinha, não foi tão claro. Concisão é a exposição das ideias em poucas palavras, com precisão, exatidão. Sintetizar o pensamento para que não se perca no sentido do que é dito. É aquela história, né? Quando eu cheguei no meio do parágrafo, já não sabia o que eu tinha lido no início. Então, é importante durante a redação não fazer igual o Armandinho nessa tirinha, em que ele se expressou em uma frase só. Tabelas, gráficos e ilustrações devem ser usados sempre que possível, porque muitas vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Durante a escrita da discussão do seu relatório, é muito importante que as afirmações sejam baseadas em provas factuais. Você precisa de argumentos para dar suporte às suas afirmações. Você não pode dar sua opinião sem um fundamento. Por exemplo, os fatos especulativos não podem tomar lugar a outros que já foram demonstrados. Usar, por exemplo, o princípio da pirâmide, vai ajudar a aumentar significativamente a clareza do seu raciocínio, pois traz a mensagem-chave à frente, tomando a mais clara, dá segurança ao leitor ou ao ouvinte, sobre a estrutura do seu argumento e vai trazer uma percepção lógica e mais clara sobre o pensamento que você está querendo passar. As conclusões devem ser precisas e coerentes com os resultados obtidos.
É importante, durante a escrita de um relatório, evitar alguns elementos. Por exemplo, repetição. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar como uma palavra repetida. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto em que a palavra se encontra repetida. Muito repetida. Prolixo. É desnecessário empregar estilo de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática advém de esmero excessivo que raia o exibicionismo narcisismo. Não entendi nada. Evite frases incompletas. Frases incompletas podem causar... Siglas desconhecidas. Conforme recomenda a AGOP, nunca use siglas desconhecidas. O que é a AGOP? Gerúndio. Não fique escrevendo nem falando no gerúndio. Você vai estar deixando seu texto pobre e estar causando ambiguidade. Com certeza, você vai estar deixando o conteúdo esquisito. Vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar assistindo esse vídeo, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando dessa maneira. Evite gírias. Evite o emprego de gírias, mesmo que pareça legal. Valeu! Falou! Um relatório de atividade experimental não tem necessariamente uma estrutura rígida. No entanto, deverá, sempre que possível, apresentar um conjunto de tópicos gerais mais ou menos igual este que nós vamos apresentar um por um para vocês. A capa do relatório é importante que se escreva o nome da instituição, o componente curricular, o título do experimento, o nome das pessoas que participaram do experimento e, por fim, a data. Introdução. A introdução deve conter a informação essencial à compreensão do leitor sobre as teorias que embasam o experimento. A apresentar os pontos básicos do estudo ou atividades desenvolvidas, especificando as principais aquisições teórico-metodológicas referente às técnicas empregadas. Na introdução, a literatura deve ser consultada, apresentando-se uma breve revisão do assunto. Os especialistas comentam que, para uma boa introdução, é importante utilizar a teoria da pirâmide invertida, onde saímos do geral para o específico. Então, nós temos a contextualização, como algo geral, o estado da arte, apresenta-se o problema e a nossa proposta. Já na parte dos objetivos do relatório, é importante descrever resumidamente a respeito do alvo que se quer atingir. Qual o foco? Materiais e reagentes. Descrever todos os equipamentos, vidrarias e reagentes utilizados no experimento. Procedimento experimental. Deve conter informações suficientes para a reprodutibilidade do experimento. Com relação aos resultados, é importante registrar todos os dados obtidos durante o experimento, realizar os tratamentos de dados e apresentar os esquemas, as figuras das observações efetuadas. Durante a discussão, deve ser feita uma análise dos resultados obtidos, com as observações e comentários pertinentes. Discutir os resultados em termos dos fundamentos teóricos estabelecidos aonde? Na introdução. Os resultados inesperados e observações devem ser relatados também, procurando o quê? Uma justificativa plausível para este fato. Conclusão. A ideia da conclusão é fazer uma avaliação se os objetivos previamente estabelecidos foram alcançados, bem como fazer uma análise global do experimento realizado. Especialistas sugerem a utilização do modelo da pirâmide, dividida em 3 segmentos. No caso, sairemos do específico para o geral. O primeiro segmento da pirâmide, nós vamos comentar sobre as principais observações do experimento. No segundo segmento da pirâmide, será comentado sobre a interpretação dos principais resultados. E no último segmento da pirâmide, é a contribuição para o campo, do específico para o geral. Após a conclusão,
É importante listar a bibliografia consultada para a elaboração do relatório, utilizando-se as normas recomendadas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui nós deixamos para vocês um exemplo de citação utilizando as normas da ABNT. É importante lembrar que devemos utilizar bibliografias confiáveis. Após a bibliografia, se for necessário, podem vir os anexos. Parte fundamental do processo de escrita é a releitura e revisão do texto. Revisão em termos de coerência. As ideias que estão no texto têm que estar coerentes. Não há nenhuma contradição de ideias. E revisão da estrutura, no intuito de eliminar qualquer erro gramatical. Para que o seu relatório experimental tenha qualidade, é fundamental você ter conhecimento do assunto. Então estudem, pesquisem, que vocês terão mais desenvoltura na escrita do relatório. Bem, se alguém precisar de alguma dica ou referências, estamos à disposição. Muito obrigado por sua atenção. Obrigada. Até a próxima.